Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos junto com vocês, como todas as quintas-feiras, às 20 horas, procurando refletirmos juntos e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. É muito bom esse momento. Nós estamos utilizando para o nosso estudo do primeiro ano, essa apostila do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1, que pode ser adquirida no site da Federação ou pode ser baixada também gratuitamente no próprio site. Mandando um abraço também para a Silvina e para todos aqueles que vão chegando para juntos aprendermos um pouco mais. E nós colocamos logo no início uma música que tem a ver com a nossa aula de hoje, como eu disse. Eu vou colocar só um pedacinho novamente para ver se vocês conseguem captar esse poema. É Matéria Cósmica, o nome da música. É linda essa música. Ela vem de um poema de Augusto dos Anjos, pelo médium Francisco Cândido Xavier, e ela se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo, Matéria Cósmica, Glória à Matéria Cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Depois nós vamos ler o restante do poema, mas nós vamos agora iniciando a nossa aula de hoje. É o módulo 7, roteiro 3. O módulo 7 ele fala da pluralidade dos mundos habitados. E o roteiro 3 fala da formação dos mundos e da Terra. Qual é o objetivo do nosso estudo da noite de hoje? Explicar, à luz dos ensinamentos espíritas, a criação dos mundos e do planeta Terra. Logicamente que nós vamos fazer uma explicação muito rápida, porque explicar a criação dos mundos e do planeta Terra em apenas alguns minutos requereríamos talvez um curso aí de uns 5 anos pelo menos. Mas, à luz dos ensinamentos espíritas, o que é que nós podemos trazer para a nossa reflexão da noite de hoje? E o Livro dos Espíritos, na parte primeira, no capítulo 3, que fala da formação dos mundos, e é muito interessante porque Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que ele nos traz, ele pergunta sobre tudo e mais alguma coisa. E ele não poderia deixar também de perguntar com relação à formação dos mundos. E ele vem nos trazendo o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos.
lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. De lá para cá, a astronomia evoluiu muito, mas a cada dia é uma surpresa, a cada dia é uma nova revelação. E Allan Kardec diz que o universo, ele abrange essa infinidade de mundos, dos que nós vemos e dos que nós não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. E nós já estudamos aqui sobre os fluidos, essa matéria primitiva, e Kardec nos coloca isso. E a ciência, ela tinha essa dúvida se existiam espaços vazios no universo. Mas o Espiritismo já vinha nos esclarecendo há 160 anos atrás que todos os espaços são preenchidos, e agora a ciência já percebe isso, e muito mais. Ela agora percebe que o que nós conseguimos detectar entre matéria e energia é apenas 5% do universo. 95% é ainda um grande desafio para a ciência. E ele diz, assim como os fluidos que o enchem. Então, todos os espaços são preenchidos. Na questão 37 ainda de O Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário. Ele diz o seguinte: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de quem? Obra de Deus. Logicamente, é o que nós falamos logo no início, nós estamos estudando a criação dos mundos e do planeta Terra à luz da doutrina espírita. A ciência não vai dizer que toda essa criação é obra de Deus, pelo menos não por enquanto. Somente alguns fazem essa afirmativa. Mas Kardec nos diz, não pode ser obra do acaso. E se nós observarmos toda a perfeição da criação, nós podemos dar o nome que nós quisermos. Mas que há um princípio inteligente, muito inteligente, para poder comandar tudo isso, tem que haver. Porque não poderia todo o universo, com toda a sua perfeição, e como Kardec nos coloca, tudo, todos os seres animados, inanimados, todos os astros, simplesmente ser obra do acaso. E ele nos traz isso. Mas então a gente pergunta, como, entretanto, terá Deus criado o universo, já que não é obra do acaso? E Allan Kardec, ele se recorre aos espíritos superiores, aqueles benfeitores amigos que cuidaram ali da codificação, de trazerem essas informações para a gente. E ouvindo esses espíritos superiores, o Kardec nos traz esses esclarecimentos que seriam o quê? Agora está lá na Gênese. A Gênese é a quinta obra da codificação. Primeiro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Em a Gênese, no capítulo 6, item 14, Kardec nos diz o seguinte, após ouvir os benfeitores: existindo por sua natureza, desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade, e não poderia ser de outro modo. Os benfeitores dizem, lá em O Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, Kardec pergunta que é Deus, e eles já falam que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e vem dizendo que Deus sempre existiu. E Kardec coloca, se Deus é de toda a eternidade, logicamente que ele, desde toda a eternidade, ele sempre criou, porque ele não iria ficar simplesmente parado. E ele diz, não poderia ser de outro modo, visto que por mais longínqua que seja a época a que recuemos, pela imaginação,
os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. É muito para a nossa cabeça pensarmos sobre isso. Mas quando nós pensamos que o planeta Terra tem mais de 4 bilhões e meio de anos, segundo os estudos científicos, Jesus era um espírito puro e recebe o planeta para comandar 4 bilhões e meio de anos. E quando nós, através também da ciência, chegamos a uma conclusão, uns dizem 1 milhão, 500 mil anos, mas de qualquer forma, de 1 milhão de anos, 1 milhão de anos para 4 bilhões e meio de anos, o planeta Terra já é muita coisa. Então, vamos colocar aí que tenha 1 milhão de anos que surgiram os primeiros hominídeos no planeta Terra. Uns dizem 500 mil, 200 mil, mas vamos botar 1 milhão para 4 bilhões e meio é muita coisa. E o universo é o que Kardec coloca. Por mais que nós recuemos nesse tempo, a nossa imaginação, Deus estava ali sempre criando. Vai ser sempre, não há um limite, é muita coisa para nós. Aproveitando, mandando um abraço para Cirlei Oliveira. Ô, Cirlei, que coisa boa, quanto tempo! Saudades suas, que bom que você está aqui conosco. Aproveitando para mandar um abraço também para a Silvina e para todos os que estão aqui conosco nessa noite de quinta-feira. Mas Kardec, na questão 38 de O Livro dos Espíritos, nos traz o seguinte: podemos então afirmar, como nos esclarecem os espíritos superiores, que Deus criou o universo e os seres pela sua vontade. Essa resposta é muito interessante, porque Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem, ele criou pela vontade dele. É bem óbvio, né? Mas foi uma resposta assim, muito objetiva. Deus criou pela sua vontade, ele quis criar e criou. Em A Gênese, Kardec nos traz no capítulo 6, item 17, dizendo o seguinte: a base de construção dos mundos e dos corpos materiais, e nós já estudamos isso, mas é importante a gente relembrar, a base de construção dos mundos e dos corpos materiais é o fluido cósmico universal. Toda a criação material, tudo que existe em todo o universo, se origina do fluido cósmico universal, igualmente chamado de matéria cósmica primitiva. Então, se a gente vê matéria cósmica, matéria primitiva, fluido universal, fluido cósmico universal, ele está se referindo a essa matéria que é a base da construção dos mundos e dos corpos materiais. É muito interessante, mas a própria ciência também tem chegado a essa conclusão, que tudo deve ter se originado de um único princípio. Só que eles não dão esse nome de fluido cósmico universal como Kardec deu. E ele continua dizendo, ainda em A Gênese, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Olha que coisa interessante. Esse fluido cósmico, essa matéria cósmica primitiva, ali continha todos os elementos materiais, tudo estava ali, fluídicos e vitais. Incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Kardec, de uma forma poética, filosófica aqui, simbólica, ele diz o quê?
essa matéria cósmica primitiva, ela contém todos esses elementos e, por outro lado, cada mundo que se apaga, que é destruído, porque nós sabemos que o universo está em constante criação, planetas surgem, planetas desaparecem. E aí o que acontece? Essa matéria desses planetas, que se destrói depois de bilhões de anos, eles se voltam novamente, vão ser reconstituídos nessa grande matéria cósmica primitiva e incessantemente, como coloca Kardec em A Gênese, está sempre está sempre em criação, uma criação constante. Jesus não fala sobre isso em O Evangelho? Ele diz o que, Jesus? O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A criação é incessante, como coloca Kardec. Nós não podemos imaginar assim, Deus, como lá de uma forma também simbólica, na Gênese, só agora que não a Gênese de Kardec, a Gênese do Antigo Testamento, vem dizendo que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Logicamente que nós temos que ver todo aquele contexto histórico, a forma como veio trazida essas informações. Porque não teria sentido Deus criar todo o universo, criou tudo de uma vez só, criou todos os seres, todos os espíritos, criou tudo. E aí ficaria ocioso sem fazer mais nada? Logicamente que não. Jesus afirma isso. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E nós, como co-criadores, junto com Deus, também trabalhamos para auxiliá-lo. Voltando novamente ao Livro dos Espíritos, na questão 39, Kardec vem dizendo: os mundos assim se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Ele nos traz essa explicação, que os mundos são formados pela condensação dessa matéria, desse fluido universal, eles se unem, se condensam e dali vão surgindo os mundos. Agora, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, ele também fala ali agora sobre a formação da Terra. E até também muito bonito esse relato de Emmanuel, e acredito que muitos já conheçam o livro A Caminho da Luz, mas vale a pena sempre a gente ler e reler, porque tem muito conteúdo para a gente refletir. No capítulo 1, logo no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, que o título A Gênese Planetária, no item A Comunidade dos Espíritos Puros. O que Emmanuel nos traz? Ele vem dizendo: rezam as tradições do mundo espiritual, porque Emmanuel, ele, como espírito, no mundo espiritual, ele tinha o conhecimento das coisas que aconteciam e que aconteceram, porque, logicamente, que tudo que já aconteceu tem todos os registros. E ele diz: rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O que Emmanuel vem dizendo? No mundo espiritual, os espíritos dizem que existe uma comunidade de espíritos puros e que esses espíritos é que comandam todo o universo. Eles, eleitos por Deus, escolhidos por Deus, olha, você vai ser o responsável por cada planeta, por cada galáxia, enfim. Então, eles lá no mundo espiritual falam que é dessa maneira.
E o Emmanuel continua dizendo, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, lembrando que quando Emmanuel coloca aqui seres angélicos e perfeitos, é de uma forma também poética, porque todos nós sabemos que todos nós fomos criados da mesma maneira. Kardec pergunta, está lá em O Livro dos Espíritos, todos fomos criados simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. Quando Emmanuel diz seres angélicos, não quer dizer que sejam anjos que foram criados à parte da natureza, não. São espíritos que, como nós, já percorreram toda essa escala evolutiva e já atingiram o grau máximo de perfeição. Então, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, porque Jesus é um espírito puro responsável pelo planeta Terra. Jesus, um dos membros divinos, apenas essa comunidade de espíritos puros, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, não está se referindo ao universo, está se referindo à formação do planeta Terra. Já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Então, no mundo espiritual, os espíritos comentam, olha, esses espíritos puros, lógico que não foram todos os espíritos do universo, mas provavelmente responsáveis aqui pela nossa galáxia, se reuniram juntamente com Jesus para decidir com relação a essa direção do planeta Terra durante 2 vezes. A primeira reunião foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Aquela bola de fogo se desprendendo lá da nebulosa solar, os espíritos puros se reúnem para tomar decisões, o que seria feito com relação a esse planeta que ia começar a surgir. Então, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. Eles se reuniram para decidir todo o planejamento que seria realizado em benefício daquele planeta que estava surgindo. E falando aqui, como coloca, a fim de se lançarem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. Como que seria? E os pródromos da vida, na matéria em ignição, porque o planeta estava borbulhando. Os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Foi a primeira vez que eles se reúnem. Aquela bola de fogo, o que é que vamos fazer? E a segunda vez que eles se reúnem, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra. Se reuniram para decidir quando é que Jesus encarnaria aqui no planeta. Porque Jesus só veio ao planeta uma vez, porque Jesus já era um espírito puro. Então, eles se reuniram para decidir quando seria a vinda do Senhor, trazendo, qual seria o objetivo da vinda do Senhor, de Jesus? Trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. É muito lindo sabermos todo esse cuidado, né? Todo esse carinho desses espíritos para cuidar e velar pelo nosso planeta, isso há mais de 4 bilhões de anos atrás. E continua essa grande equipe espiritual cuidando e velando pelo nosso planeta. E ainda, no livro A Caminho da Luz, ainda no primeiro capítulo que fala da gênese planetária, agora é o item, a solidificação da matéria.
E Emmanuel vem nos dizendo o seguinte: na grande oficina surgem tumultuosas comoções geológicas do globo. No princípio, no Antigo Testamento, na Gênesis, diz que no início era o caos, e depois Deus, no primeiro dia, criou isso, depois aquilo. No terceiro, eu acho que foi no terceiro que surgiu a luz. Então, agora eu não lembro bem o caminhar ali da criação. Mas, então, nessa grande oficina surgem tumultuosas comoções geológicas do globo. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções. A superfície do planeta. A gente dá para imaginar como que deveria ser no início para que o planeta pudesse esfriar, para que ele pudesse começar a ter vida, porque foram bilhões ali de anos nesse processo, foi um processo demorado. E aquelas tempestades em todas as direções, a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado, como por enquanto. Logicamente que esse por enquanto, mas levou tempo. Mas todo aquele caos, todo aquele tumulto, aquela comoção ali, e aí ela vai, com o cuidado daqueles benfeitores, vai se aplacando tudo aquilo. E Emmanuel continua ainda falando nesse item, dizendo: as paisagens aclaram-se, fixando a luz solar. Aí já surge a luz. Se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, aí qual o momento que surge a luz? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar, que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. Novo teatro, era um novo planeta que estava ali surgindo. As mãos de Jesus haviam descansado, de uma forma simbólica, porque sabemos que os espíritos puros estão sempre atuantes. Mas as mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. É muito lindo, foi um trabalho intenso e nós, às vezes, não sabemos valorizar todo esse trabalho que esses benfeitores, milhões de trabalhadores cuidando para que a gente pudesse agora ter o planeta para ser usado para a nossa evolução espiritual. É um trabalho muito lindo que nós temos que ser muito gratos a todos esses trabalhadores e gratos ao planeta que nos acolhe. E nós vamos colocar novamente, para que a gente possa... eu não vou conseguir. Eu vou ler o restinho do poema para que a gente possa agora ir acompanhando. O nome é Matéria Cósmica. Glória à matéria cósmica, a energia, potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor, no amor imensos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento, alma e insondável seus poemas de seres e universos. É muito linda essa poesia que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo. Vale a pena, quem não conhece o livro
Parnaso de Além Túmulo, conhecer um pouco das poesias que ali se encontram. Augusto dos Anjos, é o poeta. Que dá vida aos elementos, vazio de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia, sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte mater dos conhecimentos. E queridos amigos, embalados por essa música tão linda, por esse poema tão belo de Augusto dos Anjos, nós vamos encerrando o nosso estudo da quarta-feira, mas convidando a todos